Olá, amigo do Semiteu News. Estamos novamente no Centro de Mídias para fazer um podcast muito interessante. O tema a ser tratado hoje é sobre o Tempo e o Vento, do famoso escritor Érico Veríssimo. O Tempo e o Vento retrata a formação histórica do Rio Grande do Sul, como um processo de longas disputas territoriais e choques culturais. Para esse debate, essa conversa, chamei dois professores, o professor Gabriel e o Rafael. Esse podcast vai ser publicado no canal do YouTube História e Conexão e também no Centro de Mídias e divulgado pela TV Câmara, TV Assembleia. Quanto a você, curta, compartilha e esteja conosco. Até daqui a pouco. Estamos de volta, beleza? Beleza, Gabriel? Beleza, professor César, tudo bom? Gabriel é o professor de Filosofia do Colégio Militar. Rafael também já esteve aqui. Hoje o entrevistado vai ser o Gabriel com os comentários luxuosos de Rafael, beleza? Quanto a você, durante o podcast, se eu trocar os nomes, é muito El aqui na mesa, né? Então, é uma mesa angélica, né, Gabriel? Só os arcanjos aí. Bacana. Primeiro, eu agradeço vocês terem aceitado o convite. Vocês chegaram no colégio, né? Eu apresentei o projeto para vocês. O Rafael já é uma figura conhecida aqui, já esteve aqui outras vezes para falar de Lima Barreto. Isso. E meu trabalho envolve literatura, história, né? Temas em comuns aqui da nossa formação. Uhum. Aqui nós temos 3 formações: história, filosofia e sociologia. Mais um ponto em comum que é a literatura. Não é verdade, interessante isso? Com certeza. Mas antes de nós adentrarmos no assunto, quando eu falei para você, Gabriel, participe do podcast, você vai gostar, e você escolheu o Tempo e o Vento. Por que você escolheu esse tema? Por que ele é precioso para você? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? É um prazer estar aqui e parabenizá-lo também, porque esse formato me parece ser um formato mais acessível. A gente sabe que os leitores do nosso mundo contemporâneo sofrem uma mudança aí, né? Tem gente que às vezes não tem tanto tempo de ler quanto gostaria, pode ouvir, né? E é uma maneira de introduzir, apresentar certos temas. E agradecer também a companhia do meu amigo Rafael, que é sempre muito divertido e muito bom estar junto com ele, eu aprendo muito com ele. E o Tempo e o Vento, ele é um livro muito importante assim para mim sobre vários aspectos, porque apesar do pessoal achar pelo meu sotaque que eu nasci lá na Bahia, eu nasci no Rio Grande do Sul. Não, o teu sotaque é bem claro que é do Sul. E ele conta a história da minha gente, em parte, né? E quando eu li esse livro, eu fiquei bastante impressionado em quão ignorante eu era e ainda sou em relação a mim, né, aos meus antepassados, a minha gente lá daquela terra. E isso, imagina o que não vale para o resto das revoluções, para o restante, né, das histórias que atravessam o Brasil. E isso eu acho que é uma lição importante de humildade, que a gente tem que sempre estar atento para tentar aprender. Bacana. E também a razão mais concreta é porque eu tenho muita saudade. Já faz uns bons anos que eu não retorno ao Rio Grande do Sul. E é uma maneira de voltar ao Rio Grande do Sul falar sobre um livro importante de lá. Antes de nós começarmos a falar da obra mesmo, eu quero conversar com o Rafael. O Rafael, ele aceitou ser o comentarista, né, sobre Érico Veríssimo. Eu acho que a literatura sempre te convida, né, Rafael? Sim, professor César. Fala, antes de nós entrarmos na obra, por que a literatura, o que ela significa para você? Primeiramente, queria agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês, né, nessa gravação. Ter a felicidade de compartilhar aqui essa mesa, tanto com sua companhia como a companhia do professor Gabriel. É recíproco, totalmente. É uma figura maravilhosa, né? Sim, é um grande sim. presente da vida que a profissão docente me trouxe. Bem, então, quanto ao Érico Veríssimo, o que eu acho importante destacar, e é o que me atrai muito nele, é o espectro que a obra dele traz, justamente de falar, como o professor Gabriel falou agora há pouco, da sua gente, da sua terra. Que é algo muito característico da chamada geração de 30, né?
Geração de 30, só para contextualizar, aquela geração dos autores modernistas, a segunda geração, que tinham foco no regionalismo, né? São bem característicos autores que falam de sua terra, de sua gente, de sua história. É interessante, regionalismo, vamos falar sobre... Pois não. Regionalismos, né? Não, é que nós... tanto múltiplos, Érico Veríssimo é a grande expressão do sul do país, nesse sentido. Você tinha no Nordeste Graciliano Ramos, você tinha Jorge Amado, né? No meu Piauí tinha os escritores também que surgiram nesse contexto. Né? Então, é interessante até na forma como essa literatura de 30 se insere num grande quadro intelectual dos anos 30. Né? Inclusive, a gente pode falar disso melhor. Né? Na construção de uma identidade nacional, na construção de um discurso de nacionalidade, de pertencimento, e como a literatura ela participa desse debate nos anos 30. Bacana. Eu estou rindo porque antes de você chegar em off, nós estávamos questionando o termo regionalismo. Quando é algo que envolve o eixo Rio-São Paulo, na história do Brasil não se coloca regionalismo, né? Não é? Você vai ler a história de Tiradentes, lá, a Inconfidência, a Conjuração Mineira. Não é colocado como regionalismo. Aí a história do Goiás é regionalista, toda a história menos... Né? Mais pitoresco. Ali, é curioso. Fora do eixo é mais peculiar. Né? Sim. Não, mas Brasil. Isso daí eu também costumo problematizar. A história da baianada, lá no século XIX, que aconteceu no Maranhão, é regionalismo, é a história do Brasil também, como assim a Farroupilha, né? Sim. Mas antes, então, já aproveitando... De que maneira, Gabriel, você, ao ler a obra, você entendeu como essa obra, a literatura, ela contribuiu na formação histórica do Rio de Janeiro? Ou ela conta Ou do Rio Grande do Sul? Desculpa, Rio Grande do Sul. É porque pode ser do Rio de Janeiro, porque lá no final aparece o Vargas. Eu falei ato falha, que é Rio Grande do Sul, É uma... Rio de Janeiro. E é uma coisa muito interessante, né? Eu não sei o que os historiadores... Quais são os critérios por meio dos quais eles aferem se uma narrativa ela é mais ou menos crível que a outra. Mas, por exemplo, várias histórias são contadas aqui e que ele mescla literatura ficcional com literatura documental ou, enfim, com registros históricos. E isso eu não conheço do ponto de vista das correntes, mas me parece ser muito vanguardista. No sentido assim é muito ousado, porque tem elementos regionalistas no sentido de representar muito bem o pé de laranja, de representar, sei lá, as características do sul, o charque, etc. A região, né, a geografia, o frio, mas também tem assim elementos que são fantasiosos, quase de realismo mágico, assim, ou fantástico. Tem ali uns personagens, tem uma personagem, a Luzia, que é lá do Retrato. Inclusive, o Retrato, acredito que tem uma comparação com o Dorian Gray, porque tem uns personagens misteriosos, assim, não sei se eu usaria a expressão diabólicos, mas quase, no sentido assim, de são muito bonitos, muito, né? Então, ele é um livro que ele tem características bem diferentes. Mas, sem dúvida, ele tenta explicar alguns episódios através de personagens. Então, por exemplo, o Capitão Rodrigo, que todo mundo conhece quase, né, do filme, que o filme do Tempo e o Vento basicamente é um recorte... De um certo Capitão Rodrigo. Isso, do Capitão Rodrigo, que é um capítulo do livro ali, ou, sei lá, alguns capítulos, né? Então, ele é um guerreiro. Ele lutava contra eles chamam no livro, né, os castelhanos, né, os correntinos, que eram basicamente argentinos e uruguaios, que viviam invadindo, mutuamente eles invadiam para tomar terras, gado, etc. E ele era um guerreiro que protegia as terras do Império, né? Eu acredito ainda que, na época, uma das razões que justificou a revolta dos gaúchos contra o Império foi que, na hora que o Império precisava proteger suas fronteiras, o exército dos gaúchos, dos estancieiros, etc., era utilizado. Na hora de comprar o charque, aí compraram o charque dos caras que entravam, que eram os argentinos, né? Então, mas aí ele conta assim o movimento histórico do Rio Grande do Sul e do Brasil
introduzindo personagens ficcionais. Eu não sei, mas não me surpreenderia muito que não tenha nascido da leitura desse livro muitos historiadores. Que é uma maneira de apresentar a história assim, que é muito elegante. Tem uma frase que a literatura transforma o texto histórico em linguagem sensível. Pois é, sim, é emocionante. E toda a civilização que nós estávamos conversando tem na literatura um certo mito de fundação ali, né? A Homero, a Eneida. No Brasil, provavelmente, não sei se tem outras, mas a principal, acho que uma das principais, é O Tempo e o Vento. E o tempo histórico que... A narrativa de Érico Veríssimo, ele se inicia em um período de consolidação de fronteiras, né? Da região sul do Brasil. Teve a Guerra da Cisplatina, começa ali no primeiro reinado, depois vem a Guerra dos Farrapos, né? Justo. E eu vejo assim, dentro da história tem um conceito chamado longa duração e curta duração. Pelo que eu entendo, você pode até corrigir, eu acho que é longa duração. Eles pegam do início dos conflitos brasileiros, né, na verdade, ali dos gaúchos, do Rio Grande do Sul, que não era Rio Grande do Sul, era província de São Pedro. É isso. Não é isso? E se estende até o final do século XIX, se eu não me engano. Por aí. O arco narrativo do livro? É. Ele é um livro que tem uma estrutura temporal diferente, porque ele não é linear. Ele é cíclico. E ele não exatamente... Ele tem... Eu vou depois, inclusive me lembrem disso, que eu quero mostrar um caráter bem cíclico dele. Ele começa, se eu não me engano, em 1845, com o cerco do Sobrado. Começa ali. Isso é o primeiro capítulo. E logo depois ele dá um salto para 1745. Então... Vai de 1745 a 1945, o livro, a história. Então ele vai, só que ele recua no tempo. Depois... Só que ele não fica fazendo muitos flashbacks, idas e vindas, mas é interessante esse recorte, né? Começar de porque ele começa meio que do meio. Ele não começou do começo, propriamente dito. O Licurgo Cambará, que acho que é neto do capitão Rodrigo Cambará, ou filho dele, agora eu não me lembro. Eu acho que é o neto. Neto, né? É. Então, é um recorte assim. E nessa obra do Érico Veríssimo, a cidade é Santa Sé, né? A vila? Santa Fé. Santa Fé. E eu estava lendo que a Santa Fé representa um símbolo de resistência entre portugueses e espanhóis. Sim. Justamente nesse início da consolidação do território nacional. Sim. Que começa ali. Inclusive, eu tenho uma dúvida, não sei, vocês podem me esclarecer, mas o Tratado de Tordesilhas, quando ele foi revogado, tinha uma região do Brasil que não era Portugal, era Espanha. Isso. E a colônia del Sacramento, lá no Uruguai, era Portugal. Aí eles trocaram, né? Daí essa região, eu acredito que é lá no Rio Grande do Sul, onde a gente chama Missões, onde tinham os jesuítas. Daí eles deixaram lá, eles foram dizimados, né? Porque na cabeça de um burocrata é só assinar 2 papéis, faz tantas vias e pronto, resolvemos um problema. Mas não, né? Exato. E aí aqui conta uma parte dos jesuítas, né? Tem vários personagens bem importantes e é uma coisa muito interessante a presença da religião aqui. Da religião num sentido assim bem brasileiro, em contato com, por exemplo, povos originários e seu desdobramento assim ao longo do tempo, né? Indígenas que aderiram ao cristianismo, mas também que mantiveram suas práticas religiosas e culturais, né, anteriores. Para o nosso público, quando vai falar em tratado, o primeiro tratado que todo mundo que vem em nossa mente é o Tratado de Tordesilhas. E no Tratado de Tordesilhas, o Brasil seria quase o final da Bahia e acabou. Só ali. Exatamente. E foi justamente com a infiltração no interior, para o interior, exatamente, com as entradas, bandeiras, até mesmo criação de gado e tal. Expandindo para o interior. Que foi. Então aí veio um outro tratado, que é o Tratado de Madrid, que é pouco falado, que é aí que vai abranger esse território mais interiorano, né? O centro da América, né? Que hoje é Brasil. Mas é interessante essa dinâmica. Por exemplo, ela está na fundação do Brasil, essa dinâmica, em certo sentido, no Brasil como a gente entende agora, né? E aqui consta, né? É um elemento
Mas é um elemento que é apresentado desde a perspectiva de personagens que estavam lá, O território do que Brasil. viram isso. O Isso território é interessante. nacional estava se consolidando, vamos colocar aqui, até o início do século XX com o Acre depois, né? Uhum. Então é curioso. O Fala, Acre ele é anexado em que ano mesmo? eu não vou datar agora, não Mas tenho é- memória, mas já é século XX. século XX, já no período do ciclo da borracha. Tal. É. Fala, Rafael, sobre a obra, o comentário. Sim, só eu acho importante retomar aquela discussão que a gente estava falando sobre a perspectiva do regionalismo, né? Antes de tudo, destacar a importância desse romance do Érico, que a gente poderia chamar de romance histórico, e aí é que está, né, essa pegada de misturar fato com narrativa, né? A narrativa vista como ficção. Você não saber exatamente durante a leitura até onde vai o que é inventado e até onde vai o que é relatado. E, de certa forma, se nós formos projetar assim, isso fala um pouco da própria construção da visão da história. Porque não há registros específicos de todos os eventos, né, vividos. Ainda mais numa região remota, como era lá a região das Missões, né? Que é onde vai se constituindo o estado do Rio Grande do Sul. Então, de certa forma, é como se fosse assim. Talvez não seja assim, mas seria possível que fosse. Uhum. Há essa proposta ao longo desse romance, né? E é, sem dúvidas, o romance histórico mais ambicioso e significativo da literatura brasileira. Não há dúvidas, né? É. Mas, aproveitando o gancho, como eu disse, eu também queria só pescar de volta o assunto do regionalismo, que é problematizada essa perspectiva do que é o regional e do que é o nacional. Eu costumo sempre falar isso durante as aulas, né? Porque parece que o nacional é só o que aconteceu em Rio e São Paulo. Tipo, oficialesco. Né? É. Mali Exatamente. Minas, né? Mas em São Paulo, um pouquinho Rio de e mim. São Paulo. Eu sempre dou exemplos assim. Qual é a grande festa nacional? O Carnaval. Sim. O Carnaval não surgiu lá no Maranhão. Não, e deve ter mais... O Carnaval, na maneira como nós imaginamos, ele é carioca, né? Sim. O Carnaval do samba, do desfile. Uhum. E ele tem mesmo sua origem lá no Rio. A comida nacional é a feijoada, né? Que é carioca. Literatura brasileira, né? Literatura regional. Machado de Assis, né? Música, MPB, quando você MPB. pensa, também é... Interessante, né? Muito centralmente. Um escritor no Maranhão, o Pará, ele é literatura regional. Mas Lima Barreto, Evaristo Macedo, como é que é o nome do outro? Dos autores lá do Rio de Janeiro. Machado de Assis, Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo. O Lima Barreto, carioca. Lima Barreto. Monteiro Lobato, paulista. Eles não são retratados como literatura regional. Não. Sim, eles falam da Não, posição... eu estou falando justamente o que você está dizendo. Tipo, Então, a posição oficial em relação ao que o Brasil é. Não precisa fazer o qualificativo regional. Né? Como Exatamente. se fosse esse adjetivo que... Mas é importante a gente valorizar essa expressão de regionalismo. Sim. Porque justamente aí é que o Brasil se compõe como história, como presença, como arte. Né? Há nomes, lógico, da literatura que surgem ao longo do tempo, no século XIX, Maria Firmino, por exemplo, escritora maranhense. Mas essa expressão mesmo de dar voz, que não estava necessariamente no Rio e São Paulo, vem nessa segunda geração modernista de 30. E essa pluralidade, essa diversidade, essas contradições entre as regiões, as particularidades. E aí, nesse ponto das particularidades, eu queria destacar a linguagem. A riqueza de texto, que é o érico-verismo, ela contrasta muito com os termos usados pelo Graciliano Ramos. Sim. Eles falam bem gauchês, né? Exatamente, bem um gauchês e o outro com as expressões idiomáticas próprias do Nordeste, né? E tal qual o Gabriel se identificava com a leitura de Tempo e o Vento, quando eu li Angústia, ou Vidas Secas, que são grandes obras do Graciliano, eu também me sentia pertencente àquele mundo, àquela narrativa, àquela paisagem descrita. Ele não falava exatamente do meu lugar, mas ele falava do meu lugar. Né? Havia um senso de identificação, então é importante. Como se tivesse um sotaque assim, familiar, né, para o teu ouvido. É importante a gente valorizar também essa noção de regionalismo. Lógico, tem que ter um olhar crítico na maneira como ele começa a ser empregado, mas dar voz nessa constituição desse grande cenário, dessa grande paisagem brasileira. Legal.
Nós sabemos também que o Érico Veríssimo, na sua obra, a família Cabará, que é o personagem, é a família principal, né? Sim, é o Capitão Rodrigo. Isso. Essa família, ela representa, simboliza a história social de um Brasil colonial. Fale um pouco sobre isso. Sim, tem duas famílias, na verdade, que constituem o núcleo, assim, vamos dizer, genético do livro. É Cambará e a Os família Terras, os Terra e os Cambará. E os Cambarás. E Cambará, eu não sei se é por isso, mas me parece que é uma árvore também. Então tem uma relação entre árvore e terra aí. E isso reflete um pouco assim na psicologia e na própria atitude corporal. Por exemplo, os Terra, eles são caracterizados assim mais como indivíduos quietos, soturnos, sérios, trabalha e vai para casa. Não fica mostrando os dentes. Os Terras. Os Terras. O Cambará já é aquela figura assim meio que do bom vivant, só que um bom de briga também, assim, gosta de... Se a gente fosse pegar pesado e fazer uma meio forte, assim, talvez a gente poderia dizer que os Terra, eles têm uma característica mais, assim, apolínea, e os Cambará mais dionisíaca, assim, para lembrar aquela distinção nietzschiana. Eu né? li um questionamento que a família Cambará também representa a formação das elites. Tem alguma coisa a ver com Tem, isso? porque eles enriquecem ao longo. Inclusive, tem uma parte, Rafael, ali que é muito interessante. Bom, não são só os Terra e os Cambará, né? Tem muitas famílias, e ali uma das partes que eu mais gostava era essa, quando as famílias começavam a ter rivalidades. Tem os Amaral, que são rivais dos Cambará. Os Amaral, eles eram uma família de estancieiros mais ricas. Era como se fossem os donos de Santa Fé. Isso. No começo E da aí, história. só que aí eles tinham aquela postura de coronel. Aliás, isso daria até para fazer um artigo, de repente, aí, nós três, Interessante. de comparar o que significa coronelismo em diferentes contextos regionais. Porque Isso. ali tem essa figura, né, dos Amaral. Aí o que acontece? Os Cambará, eles começam a tomar posição, porque eles são charmosos, interessantes, inteligentes, bons de briga. Eles conquistam, né, terras, e aí começam a rivalizar. E tem uma cena muito clássica, que é do Capitão Rodrigo contra o pai do Amaral, né? O Capitão Rodrigo foi fazer um duelo com o Amaral filho. Ele ganhou o duelo, que ia ser na faca, né? De boa, só para... E o cara deu um tiro, ele quase morreu. Depois de um tempo, eles se revoltam, porque aí tem as guerras. Os Cambarás apoiavam um lado, na verdade é o Rodrigo só, né? Só tinha ele ainda. Um lado da guerra, e os Cambarás. Amaral, outro lado. E aí eles perdem, e aí o Capitão Rodrigo entra de cavalo lá na casa do Amaral. Vem aqui que eu estou te procurando. Porque no dia que ele estava fazendo o duelo? Ele ganhou o duelo, e aí ele disse, porque ele deu um tapa na cara do Rodrigo, agora vou te mostrar o que acontece quando tu dá um tapa na cara. Eu vou fazer o meu R na tua cara, de Rodrigo. Aí só faltava a perninha. Então ele fez um P na cara dele, e quando ele foi fazer a perninha, ele levou um tiro. Muitos anos depois, ele voltou lá na casa para fazer, né? A perninha do deixa eu terminar o que eu comecei. Que é uma coisa meio trágica, mas é engraçado. Isso mostra bem uma parte da alma gaúcha, que é uma mistura entre uma espécie de junção de violência e diversão, sabe? Que é essa coisa do gaúcho briguento. Tem ali, né? Mas uma coisa que você falando dessa rivalidade de famílias, e comparando com hoje mesmo, assim, parece hoje nós estamos numa sociedade um pouco diferente. E na época, e nas sociedades mais tradicionais, esse valor do sobrenome, de pertencer àquela família e essa rivalidade de longa duração, mesmo de muito tempo, é algo comum na época, não era? Muito. Eu já vi histórias no Nordeste também, de famílias tradicionais de décadas, que são rivais, né, disputas muito. políticas locais. Sim. Talvez a família Terra e a família Cabará, provavelmente isso mesmo, ela simboliza esse contexto tipo um social. arquétipo, né, do que acontecia em todo o país. E aí uma coisa que eu gostaria de falar para ti, que eu lembrei agora, é que essas famílias, elas começam a enriquecer,
E eles são estancieiros, mas eles mudam um pouco os hábitos, né? E uma das coisas que eles fazem é começar a estudar na universidade fora, na França em especial. E aí tem uma passagem, que essa é muito emblemática, que um dos Amaral, esse eu não me lembro o nome, mas é porque são muitos personagens, muitos. Ele volta, e ele volta com umas teorias que tentam justificar, assim, latifúndio, sabe? Era uma coisa que eu não sei a quem o Érico está se referindo, mas eu acredito porque ele está fazendo uma crítica velada, porque ele tinha compromissos ideológicos anti-latifúndio, digamos assim. E ele coloca um personagem que é o filho de um estancieiro, ou seja, uma pessoa que tem muitas terras, muitas, e que vai estudar e que volta com teorias científicas, sociológicas até, que justificam o latifúndio, entende? Oh, que legal. Então é uma coisa muito cômoda. Conveniente. É muito. E o capitão Rodrigo Cambará, os herdeiros dele, eles não gostam muito, detestam assim essas teorias, mesmo que eles sejam também detentores de grandes terras. Que aí vem uma certa contradição. Os Cambarás são figuras meio caóticas, contraditórias, porque ele gosta dos funcionários dele, mas ao mesmo tempo ele tem um monte de terra, sabe? Tem um aspecto que é interessante apontar em relação a esse perfil psicológico, né, dos Cambará, e é muito personificado na figura do Capitão Rodrigo, né? É a falta de compromisso ideológico. É interessante isso também. As conveniências em que o Rodrigo se alia a um lado ou outro durante os conflitos é muito vamos dizer assim, pelo espírito da diversão. Pela briga. Pela briga, ou então pelas rixas pessoais. Tipo, um lado que a família Amaral apoiava, ele dizia assim, pois então automaticamente eu estou do outro lado. Havia uma rixa pessoal acima de qualquer aspecto ideológico. Então não era uma questão de defesa de imperialismo, o princípio da independência. Não havia esse espectro político muito forte, né, personificado. Era muito essa questão da aventura, da briga, da guerra como diversão, né? E é interessante isso. E eu acredito que essa crítica que o Érico faz, através dessa figura aí, que vai estudar fora e volta, era manipulação científica, que era muito característica no século XIX, né? Sim. Você tinha correntes que se propunham, entre aspas, a usar a ciência para justificar um status de dominação, um status de exploração. O racismo científico talvez seja o maior exemplo disso, né? Nós falamos isso em Lima Barreto. Verdade. Né? Falamos isso. Como você a ciência tenta justificar, através da ciência, na anatomia, o formato dos lábios. Darwinismo social. O darwinismo social justifica que uma raça seja superior à outra, que domine, que, enfim. Né? A própria perspectiva de raça hoje em dia já é superada. Exatamente. Eu acho que se enquadra muito nesse espectro, né? No século das luzes, você exalta o racionalismo, só que o racionalismo que é usado para a preservação dos abusos, dos privilégios. Exatamente. Então, o Santa Fé, que é a vila, em um dos questionamentos das resenhas que eu estava lendo, e você falou aí das famílias tradicionais, que são rivais históricas, é uma representação do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, mas sim de um Brasil colonial, né? Com certeza. Então, ali, para alguns críticos eu falo assim, que leem a obra, crítico no bom sentido, né? Sim, sim. Porque as pessoas hoje... Leitores refinados. Isso. Santa Fé é um Brasil em miniatura, praticamente. Como se fosse. Eu acho que é uma boa maneira. É interessante. E por isso que ele é pretensioso, esse livro também. Não só por causa da extensão, volume, né, do volume. Inclusive, uma coisa que eu me lembrei, isso aqui é a última vez que eu li mesmo, todo. Porque depois eu fui lendo um que outro capítulo, né? Foi, acho que em 2013. E, se eu não me engano, naquela época eu procurei um material acadêmico que, supostamente, o Gabriel Garcia Marques se inspirou muito no Tempo e o Vento como uma das suas fontes, porque a estrutura do 100 anos de solidão, ela é uma estrutura em que tem os Buendia, e aí eles tem um que é o Ricardo, e daí o filho do outro é Ricardo, não sei o quê, não é? Aureliano. Mas aí depois eles vão trocando os nomes de um do outro, e aí tu não sabe nem quem é quem direito, porque é o nome de um com a psicologia do outro, e ele joga isso, né? E aqui tem, porque o Rodrigo Cambará, ele tem o Rodrigo Cambará, o capitão, e tem o Rodrigo Cambará, o pequeno burguês, já nem tão pequeno,
porque começa a ganhar terras. E aí, outra coisa que eu me lembrei, que a cena essa é icônica. O ex-presidente Fernando Collor tinha um avô, se eu não me engano, chama Lindolph Collor, o nome do avô dele, não é? Ele era avô, acho. Ele é parente do... E o Lindolph Collor aparece aqui. E aí eles estão... Eu não me lembro se ele era governista de algum daqueles períodos conturbados. E alguém fez uma crítica ao governo e ele respondeu fazendo uma análise gramatical da crítica. E ele era super elegante. Então ele, tipo, destrói o cara. E o Capitão Rodrigo tá lendo aquilo no jornal e, assim, rasga o jornal com raiva. Né? Porque isso mostra bem como que o Brasil é curioso, né? Que essas figuras aparecem. Tipo, tem uma cidade no Rio Grande do Sul que se chama Lindolph Collor. Eu sei do Collor e do irmão dele, Afonso Collor, alguma coisa, que morreu com tumor. E teve alguém que matou alguém no Senado. Eu não sei se não foi o próprio Lindolfo. Tem um tal de PC Farias. Já é um contexto... Sim. Eu tinha meus 13 anos, eu lembro que bombou na época essas notícias aí. Eu estou tentando me lembrar. Acho que tem uma figura mesmo histórica. É João Pessoa, agora eu me lembrei. Fugindo totalmente do assunto. É João Pessoa que é o político que é morto, né? Numa cafeteria em Recife. Que daí vem o Vargas, né? Uma morte que não tinha nada a ver com a política, era uma questão de mas família. Que foi politizado. Foi bom pro Vargas. Foi bom. Né? Pessoas como Vargas, eles não chegam assim pela eleição, né? E nada, eles têm virtude, né? Como diz o Maquiavel, ele sabe se defender ali. Não fazendo comparação assim, mas citando casos no período de Vargas, os baixinhos também lá da Europa também não chegaram por verdade. Via eleição, nem um dos três, né? Inclusive tem aquele filme do Bergman, O Ovo da Serpente. É curioso isso. Fala da primeira tentativa de poder, né? Que não deu certo. E aí o inspetor, no final do filme, acho que é a última frase que ele diz assim, sobre a tentativa de golpe, a primeira, né? Eles subestimaram o poder da força, ou o poder ou a força da democracia alemã. Porque depois ele foi eleito, né? Sim. E aí deu no que deu. O projeto CMTO News é dirigido e coordenado por mim, professor César Augusto, de História, com a colaboração de alguns professores e dirigido especificamente, a maioria, né, dos que participam são os alunos do Colégio Militar do Tocantins. Esse projeto ele é divulgado na TV Assembleia e também agora na TV Câmara. Olha que bacana. Publicamos no canal no YouTube chamado História em Conexão e passamos alguns flashes, alguns pequenos trechos no CMTO News Instagram. Então, CMTO News Instagram, YouTube, História em Conexão. Quanto a você, curta, compartilhe, leve esse projeto para algum amigo e qualquer dúvida, qualquer comentário, coloque abaixo, beleza? Esteja conosco. Então, agora vamos para uma segunda parte, segundo tempo aqui do nosso podcast. Vamos falar dos símbolos. O vento e o tempo, né? Eles são símbolos importantes. Porque o que significa na história traçada por Érico Veríssimo, que é contextualizada também, né? A literatura ela tem várias camadas, né? O autor, o leitor, né, Rafael? Verdade. Então, assim, o cara pode estar pouco se lixando para a história do Brasil. Ele pode pegar uma obra, ler como fruição, como deleite artístico, mas tem a parte também histórica também, Sim. né? O literato ele tem certas liberdades que o historiador não tem. Sim. E aqui eu lembrei de uma frase não vou lembrar agora o autor, que diz que a ficção é a melhor forma de contar a história. Uhum. Né? Mas assim, você falando aí, a famílias, o sobrenome que significa terra ou árvore, tudo tem um simbolismo. Acredito também que a palavra tempo e vento também tem algum simbolismo. Com certeza. Fale um pouco sobre isso. Bom, primeiro eu preciso fazer uma espécie de confissão, né? Porque todos os trabalhos assim mais importantes que eu publiquei, eles começam com, que chama epígrafe? Isso? Epígrafe. Com a epígrafe, que às vezes parece que o vento maneia o tempo, que é desse livro. O que é manear?
é um verbo que eu não sei se é muito comum no Brasil, mas no Rio Grande do Sul ele tem um significado assim muito... Manear pode ser tipo pegar um touro e tentar dominar ele. Manejar. Tem a ver com manejar. Só que é um manejar meio desajeitado também, não muito, né? Então dá uma impressão de que o tempo e o vento eles têm uma certa comunicação, né? E no Rio Grande do Sul tem um vento específico que tem um nome. Minuano? Que é um vento do inverno. No livro A Casa das Sete Mulheres, de Letícia alguma coisa lá, Sempre. muita consoante para falar. Sim. Ela fala muito desse vento minuano. E ele é um vento muito específico, porque ele é frio, cortante, ele não para, ele é meio inclemente, assim, porque quem tem, né, a orelha dói muito. Mas... É uma experiência que você não conhece. Não, conheci, agora lembrei foi-se o tempo. Lembrei dos rios do Instagram. Não ria, não. Se você rir. Já está indo, né? Mas tem uma relação... Completei. Em algumas situações aparece o... Opa, ficou muito longe. Em algumas situações aparece no livro uma frase em diferentes momentos que é noite de vento, noite dos mortos, tá? Isso é repetido em diferentes contextos por personagens e é uma espécie de profecia, assim, que acontece em certas mortes mesmo. Por isso que ele tem uns elementos, assim, que são mais fantasiosos, né? Uhum. E tem, por exemplo, a roca, né? Que é aquele negócio, acho, de fiar, né? Aí quem trabalhava muito nisso era a Ana Terra, porque eles tosqueavam a ovelha, que é cortar com aquela tesoura super dura, assim, que é só um metal torcido, né? Não tinha, tipo, uma junção. Aí ela ficava fazendo na sua roca, ela ficava fazendo os fios e tal. Depois que ela morre, algumas noites, assim, aquela roca, ela está trabalhando sozinha. Porque as mulheres nesse lugar são representadas no Tempo e o Vento como uma figura meio complexa. Porque, por um lado, elas são silenciosas e onipresentes, assim, ou pelo menos sempre muito presentes. E que têm um compromisso estoico, assim, com o trabalho, sabe? São trabalhadoras, assim, de uma... Então, a vida de uma das personagens, que, se eu não me engano, é a Bibiana, ela diz assim que a vida da mulher ela é esperar, chorar e parir. Se eu não me engano, é algo assim. A Bibiana é a mulher do Rodrigo Cambará. Isso, porque ele tem... É a neta da Ana Terra. A neta da Ana. Isso. Que ela, uma vez, estava parindo e o Rodrigo jogando carta e tomando cachaça. Isso. Sai daqui, né? Não, vai nascer tua filha. E era uma noite fria. Diminui. E aí aparece muito vento, assim, né? Sai daqui. Aí quando tá amanhecendo, ele vai para casa, a filha morre, né? E aí ali é um ponto decisivo de inflexão na história dele, que ele se torna um personagem mais soturno. Inclusive, é curioso, porque a vida dele, o Rafael, eu acho que foi muito importante que ele falou, que o Rodrigo ele se lançava nessas guerras mais pela aventura, pelas mulheres, pela guaiaca cheia de moeda, às vezes, e também para dar vazão aos seus impulsos dionisíacos de toda ordem, sejam eles violentos ou não. E aí, quando ele casa com a Bibiana, ele começa a trabalhar numa venda. Uma bodega. Ele monta uma bodega com o Juvenal Terra, o irmão da Ana, da Bibiana. Da Bibiana. E aí, um dia ele tá pensando, não tem nada para fazer, não tem nem uma guerrinha aí, não tem, sabe, nem com quem brigar. Eu vou sair. Aí ele pega o cavalo dele e vai numa amásia, como aparece no livro, se eu não me engano, que é uma amante, né? Algo assim. E aí fica uns dias lá, sabe? Ele é uma figura assim. Você falou uma coisa do cavalo. O cavalo também tem um simbolismo, assim, representa muita coisa numa guerra, numa cultura, a relação do homem com o cavalo. Sim. É muito enfatizado também no gaúcho a questão do cavalo, né? Muito. Essa relação do homem com o cavalo. O cavalo é o cachorro do gaúcho, né? É um detalhe interessante. O gaúcho também costuma ter cachorro, mas o cavalo E a questão do tempo e o vento é que a história, teoricamente, ela é feita de permanências
e mudanças e rupturas. Uhum. Né? Alguns focam mais nas rupturas, outros nas permanências. Mas sempre há isso. Uma dinâmica, né? Exatamente. Por exemplo, tem um historiador, Felipe Ariès, eu vou falar como eu acho que diz que as estruturas medievais, com relação ao feudo, com relação ao imaginário, só foram terminar mesmo ali no início da Revolução Francesa, sendo que a gente considera o início da moderna no século XV. Bem antes do então, que... Aí ele falou, se for dividir o tempo pelas estruturas mentais que permeiam gerações, não fica nessa caixinha assim, tal, né? Então o tempo, eu li um pouco, o tempo, ele representa as estruturas que continuam, não é isso? Uhum. E o vento, as transformações sociais. Sim. Fala um pouco sobre isso aí. Não, eu queria só, aproveitando a deixa, para pontuar também a perspectiva do papel feminino no romance do Érico, que ele é traduzido nessa figura da mulher paciente, de uma mulher submissa, de certa forma, né? Ou submetida aos caprichos masculinos, mas ela sendo o pilar da família. Exatamente. O centro. O pilar da resistência, o pilar da continuidade, da permanência, do cuidado, da casa. A mulher silenciosa, mas a mulher valente, né? A mulher que cuida da família, aguerrida na defesa da prole. Mas, que suporta a saudade, a perda. Sim, mas extremamente tolerante, vamos dizer assim, esses caprichos masculinos. É como se fosse um fardo silencioso que elas carregam. A Bibiana, nesse sentido, ela é muito interessante, porque ela tem consciência que o Rodrigo, das escapadas dele, porque para ele o tempo de paz era o tempo de tédio, o sentido da vida estava no tempo de guerra, né? E é engraçado como esse comportamento dele muito volúvel, ela acaba aceitando, se submetendo a isso, e o pai e o irmão, os pais principalmente, né, criticam muito ela. Minha filha, como é que você aceita isso? Minha filha, largue ele. Né, com muita relutância, ele aceita até ele de volta em casa, né, que na época uma filha que saía de casa casada não tinha mais volta, né? Mas ele chega a propor isso para a filha. Olha, você pode até voltar, vou esquecer que você teve esse casamento. Sim, que seria uma transgressão muito... Ainda mais na época, né? Sim. E ela, não vou voltar para casa, eu tenho um marido. Eu falei, mas onde que tá teu marido? Tu nem sabe onde é que ele tá, né? E por mais que fosse visto pela família, né, pela comunidade lá de Santa Fé, a vergonha que ela era submetida, ela era muito resiliente nesse processo. Inclusive... É interessante essa figura. Desculpa interromper, mas porque senão não fica meio solto. A razão, talvez, da rivalidade Amaral-Cambará é a Bibiana. Porque o Amaral queria casar com a Bibiana, só que o Capitão Rodrigo chegou lá no cavalo dele com um violão, ficou bebendo cachaça lá e foi encantando, assim, porque a presença dele, ele era muito espirituoso, né? Inclusive, quando ele conhece o irmão dele, é um dos encontros mais... o irmão da Bibiana, é um dos encontros... O Juvenal Terra, que ele chega num bolicho, que é um lugar onde as pessoas vão beber e comer linguiça e tal, Ele chega lá e diz assim, ele entra no lugar, ninguém conhecia ele fala, buenas, se me espalho. Né? Nos pequenos eu dou de plancha e nos grandes eu dou de talho. E aí ele dá a risada, e aí um baixinho que tá bem quieto assim, que é o Juvenal Terra, diz, pois de. Aí ele diz, bicho bom, é desses que eu gosto. Calma, amigo, eu só tô aqui. Né? Aí eles fazem amizade, assim, mas sem muito... Tipo, não se mostra os dentes, né? Por que não se mostra os dentes? Porque os Terra, né, pelo menos... Eram muito fechados. Muito. Falando das mulheres, vai depender do ponto de partida, né? Eu vejo, quando falam das mulheres como símbolo de resistência, é uma forma de mostrar a grandeza feminina. Sim. Né? Mas vai depender do ponto de vista do leitor. Eu entendo isso. Claro que os homens faziam coisas por lado de cerca e tal, mas a preocupação deles era a guerra, era a questão da defesa, mas a questão da permanência cultural, a questão de suportar a dor, porque o cara morreu, acabou, para ele acabou, mas para quem fica, a preservação da cultura, da tradição. E a perda dos filhos. É muito comum. E é comum e é difícil, né? E então, assim, eu acho que a dor mais aguda da história do homem é perder um filho.
Sim. Então, assim, e é representado na figura feminina, né? Vamos falar um pouco sobre É isso. muito interessante porque, da minha perspectiva, assim, o leitor ele não tem como não gostar assim de uma figura tipo o Capitão Rodrigo em alguns momentos, porque na verdade ele representa um sentido de justiça contra os Amaral no início, porque eles eram os ricos que mandavam, desmandavam. Ele chegou lá, eles achavam, esse é um vagabundo. Só que como ele tinha uma patente, né, militar, capitão. justo. Então ele tinha uma certa respeitabilidade. Aí o pai Amaral, o coroa, o velho, diz assim, não, vaza fora. É o coronel. O coronel. Ele, não vou ficar, o que eu fiz, né? Olha aí quanta, né? Olha quanta terra, a gente não tem que quanta disputar. guria, né? Sei lá o que ele fala, mas ele, enfim, não vai. E aí ele casa com a Bibiana e aí... que todos falam que ele tinha que pedir permissão para o Isso, Coronel Amaral ele para se não. instalar na cidade. É, ele eu era não. totalmente Exato. contrário. Ele até tenta uma conversa, Isso. ele vai lá se apresentar Sim. depois de muita resistência. E aí o coronel despacha ele, não quero vagabundo aqui na minha Isso. cidade, e ele pega com isso. E em alguns momentos tem um padre que ele faz amizade e o Érico Veríssimo ele explora muito bem isso, porque o padre é o representante da igreja, ele é uma voz oficialesca, mas razoável. Tipo, ele não é o coronel, embora ele fale em nome do coronel, né? Porque da perspectiva do Érico, a igreja é uma espécie de superestrutura, né? Se a gente quiser usar as categorias do Marx. Mas, enfim. E ele faz amizade com esse padre. E eles têm discussões teológicas muito legais. Aí tem um dia assim, quando chove, quando dá um trovão, você não lembra da Virgem Maria, né? O padre pergunta. E o Capitão Rodrigo diz, não, eu lembro do meu poncho, né? Que é um cara prático, eu não quero passar frio. E aí, depois que eles fazem amizade, assim, o padre ele fica do lado do Rodrigo, ele defende. E tem umas conversas, assim, que o Rodrigo solta, que é muito engraçado de ver. Que na época ainda tinha escravidão. Sim. E ele, uma hora, fica meio que cutucando o padre. Como assim, né? Ele diz, por mim, cada um tinha que ganhar um pedaço de terra. Ele fala assim. E aí o padre dá uma cutucada de volta. Tá, mas e a guerra, né? Não, a guerra não tem que acabar. Qual que é o sentido, né? Eu coloquei aqui 3 pontos, né, que as mulheres representam na obra. Guardiã da memória familiar. Uhum. Em especial, Bibiana e Flora são as que mantêm viva a tradição das suas famílias. Símbolo de resistência e permanência. E são elas que reconstroem as perdas e as rupturas históricas. Tem um elemento que une as mulheres no romance, que é a tesoura, né? Isso, eu comentei antes do podcast começar, né? A tesoura, né? A tesoura, ela passa de mãe em mãe, ela começa com a Ana Terra, né? Isso. É a tesoura que ela usa para cortar o cordão umbilical do filho. Do Pedro. Muito brilhante, Érico Veríssimo. E essa tesoura é esse símbolo de união, de resistência, de trabalho. Que depois ela vira parteira, né? Quando ela chega em Santa Fé, a Ana. Como e se aí a história aquela tivesse tesoura, né? ela é o nascimento da própria cidade, assim, simbolicamente. Porque é com ela que ela pare. Uhum. E aí essa tesoura vai para a Bibiana depois, né? E ou seja, parece que o tempo é representado na tesoura. Ela representa o tempo, né? E tem outra coisa também, que é um punhal que o pai do filho da Ana tinha, que eu esqueci o nome. Acho que era Pedro. Poxa, agora tu me pegou. Mas também. ele também tem um punhal que fica passando de geração em geração entre os cambarás. Porque isso é um tema, assim, se a gente quisesse entrar assim, em algumas áreas, né, da filosofia. Por exemplo, o Heidegger, né, os autores, principalmente os hermeneutas, eles buscam reconhecer assim, a historicidade nas coisas. Na verdade, as coisas só são o que elas são, em grande medida, por conta da sua dimensão histórica. E ela não perde essa dimensão histórica. Por isso, quando você entra num museu, digamos que tu vai lá numa reconstrução de um quarto lá, a gente já falou esse exemplo, né? Em parte é como se tu estivesse num mundo, porque os objetos eles têm uma espécie de assinatura do mundo ao qual pertencem, né? Bacana. Peço para a produção passar os slides. Tempo e o Vento. Poxa, é mesmo, cara. O Tempo e o Vento, pode passar.
Um momentinho, vamos falar um pouco da obra. A obra é dividida em 3 partes, né? Mostra para o nosso público, Sim. apresente aí. O tempo, o continente, o retrato e o arquipélago. Justo. Fechar aqui no livro. Né? Esse é o... Esse é o primeiro, É o continente. é onde começa, né? Chama o continente. E aí varia muito de edição para edição. Se eu não me engano, essa edição do Globo, ali tem 9, né? 9 exemplares, 9 volumes. Essa ali da Companhia das Letras, desculpa. Não, da companhia... Tem 7. São 7. Mas tem uma da edição Globo que tem 9, não tem? Eu acho. É que o continente 2 volumes, o retrato 2 e o arquipélago são 3. Isso, e daí muito. aqui é quase isso, só que a diferença é que o único que tem 2 volumes é o último, né? Que é o arquipélago. Aí vem o retrato agora. Isso. Esse é o continente, então aqui começa, né? Aqui, Agora é uma edição foco mais no- antiga, né? ó, só que não está na ordem, só um pouquinho. É uma edição mais antiga do círculo do livro. E Foco no tem retrato. até o valor aqui, ó, R$18, ó. Não é Foco barato? no retrato. E depois do retrato, ele termina com... Aí vem o arquipélago 1 e o arquipélago 2, né? E eu não saberia precisar agora com exatidão, mas o tempo que isso recorre, né, são 2 séculos, né? Isso. São 2 séculos de história. São 200 anos, é redondinho, porque se eu não me engano é 1745 a 1945. Legal. Mostra a edição recente. Ah, Isso aqui sim. é a edição mais antiga. É. Obviamente, o livro teve diversas edições e editoras ao longo do Sim. tempo. Inclusive, Atualmente, o Érico Veríssimo, ele é... esse aqui é meu marca-página, que é uma folha de uma Olha que a gente chama parreira. Parreira. É a Ah, de uva, né? Isso, da casa da minha avó, Olha que legal. que eu sempre tenho comigo meus Aí, ó. marca. É A tesoura aí, É ó. a tesoura, objeto que só tem É o objeto. tempo, é o tempo. aí, ó. A tesoura representa o tempo. Atualmente, E aqui- a obra do Érico é publicada pela Companhia das Letras, que está fazendo uma programação especial esse ano, Ó, que legal. em torno do autor. Está lançando uma edição especial de Incidente em Antares, em quadrinhos, que é outra obra também muito conhecida. Que é fantasiosa, que é muito boa, né? Fantástica, Os maravilhosa. mortos fazem uma greve, não é? Isso. Eu não quero ser enterrado até que se resolva. Não, na verdade, os legal. coveiros Coveiros fazem fazem uma isso. greve Que história e os interessante. mortos ressuscitam. Isso, os coveiros fazem uma greve e aí tem toda uma... Aí já é outro romance. O Érico Veríssimo tem uma obra muito vasta, Muito vasta. diversificada. Mostra a Clarissa. Clarissa. Eu adoro. Foi o primeiro romance do Érico que eu li. Se passa numa pensão. Ele teve uma filha com esse nome ou não? Sim. Sim. Legal. A Clarissa Aí, e a irmã o Luiz Fernando. E aí o Olhar os Lírios do Campo também é outro livro dele. Esse Super conhecido. A literatura, ela exercita a imaginação. É muito legal, cara. E A Albert Camus, a ficção é muitas vezes o modo mais verdadeiro de narrar uma realidade. E o outro, cadê aquele outro, Gabriel? Que ele tá falando Caminhos Contraponto? Cruzados. Não, Caminhos Caminhos Cruzados. Aí, ó, Ó, o o Incidente em Incidente, ó. Antares. Esse livro é um dos livros mais divertidos que... Esse é uma literatura fantástica. E ele também... Que Bem, época que é meio vanguardista, né? Anos 70. Já tinha se estabelecido, Já, né? o Gabriel Garcia ele é dos anos 50, ela tá publicando E o Thomas... Qual que é o Hesse, né? Já tinha também antes. já. Uma frase dele, o Mário Vargas, velho. Mas ele tá ali inserido. Agora, esse aqui é um tema muito interessante, que é o mesmo evento visto de perspectivas diferentes, interpretado de perspectivas diferentes por pessoas diferentes. Diferente, é. Tem um Legal. filósofo, Nietzsche, que defende a ideia de que a verdade, da maneira como se pensou, não funciona muito bem, e aí tem uma posição que se chama perspectivismo, né? Que é basicamente a ideia de que, bom, o que a gente conhece é um aspecto, uma parte, né? Uma perspectiva. Isso. Mas só que o interessante é que tem umas que são antagônicas ali, né? Pode Sim. passar o slide. Se eu não me engano, é o corpo, né? Uma mulher cai numa janela. O tempo e o vento, eu anotei uma frase aqui. O homem é apenas um instante entre o vento e o tempo. Legal. Pode passar. Estrutura e enredo geral, né? A obra alterna entre 2 planos temporais, o presente histórico, com cenas de cerco e guerra na cidade de Santa Fé, o passado familiar, narrando o surgimento
e ascensão da família desde o século XVIII. Aqui que vocês estão vendo é apenas um resumo do que já foi falado aqui. Vai que alguém queira parar a tela para vestibular, né? Pode ser. Sim. Pode passar. A família Terra Cambará, tudo começa com o capitão Rodrigo Cambará, um homem valente e aventureiro que simboliza o espírito guerreiro e libertário da região. A partir dele, a saga segue com seus descendentes, como Bibiana, Bolívar, Rodrigo II e Flora Cambará. Cada geração refletindo as mudanças políticas e morais do Brasil do período colonial até o início da República. E só uma observação, assim, talvez não seja muito... Pode falar. O nome ali, Bolívar, talvez mostre que o Érico era tão ambicioso ao ponto de colocar as asinhas na América Latina como um todo, na figura do Simão Bolívar. Isso. Porque eles gostam, os Cambará, pelo menos em parte, de figuras revolucionárias. Tipo o Garibaldi, que aparece ali. Sim. É uma figura assim que com certeza eles iriam tomar muito chimarrão, fazer churrasco, porque dedicar a vida a causas, concordando ou não com essas causas, quais sejam, parece um modo admirável de morrer. Os Cambarás só morrem ou em batalha ou na cama, mas não do jeito da doença. Que é o que eles dizem. Não, um Cambará que para morrer doente, não. Tem que morrer... Ou na batalha, no campo de guerra. Isso, ou em outros contextos que... E esse é um mapa aí, Uruguai, né? Esse é o Rio Grande do Sul. Você falando, eu quero saber assim, se ele toca... Faz muito tempo que eu li algo sobre o assunto lá. Mas, enfim, na Batalha da Farroupilha, ali, na Guerra dos Farrapos. Sim. Tem a questão do excesso de impostos, né? Sim. Mas havia uma intençãozinha separatista, porque hoje o pessoal diz que o sul do país circula de forma subjetiva lá. Eu acredito que hoje, sim. Já era presente nessa época? Mas num sentido meio diferente do que é hoje, né? Porque tinha os maragatos e os chimangos. Sim. Acho que era nesse período, né? Que aí um vestia um lenço branco e o outro um lenço vermelho. Isso. Os lenços brancos, os chimangos... Os Castilhos... Isso. Júlio Castilho, que era o Júlio de Castilhos. Presidente da província da época. E o Gaspar Silveira Martins, não era? Acho que era o outro. É um ponto da história que eu não tenho tanta... Eu também não, sou porque familiar. é bem complicado. Eu acho mesmo complicado. Mas enfim, aí os... Até porque eles mudam de lado várias vezes. Eu estou buscando na memória aqui algumas coisas. O Bento Gonçalves, ele muda de lado, assim, ao sabor do vento. Os chimangos... Eu estou na base da memória aqui. 400 anos, né? O Rio Grande do Sul. Os chimangos, eles vestiam branco. E aí tem as frases. O Érico, ele era um frasista, assim, que eu não sei se ele... Que vem com aquilo que o Rafael falou. Não sei em que medida isso é histórico ou, né? Por exemplo, diz um desses personagens, acredito que é o Gaspar Silveira Martins, é atribuída a ele a frase, que ideias não são metais. Elas não se fundem. Então não tem que convencer. Tem que eliminar o outro, né? É legal. E tem outra frase, essa eu já ouvi em outros contextos, que eles brigavam nos chimangos e os maracatos de muitas maneiras. Eles tinham espadas também, que é meio que uma coisa meio Revolução Francesa, né? Porque tem a arma de fogo, mas era muito demorado para preencher e recarregar. E aí ele tem uma frase que diz assim: não se gasta pólvora com chimango. Legal. Que ele não vale nem o tiro. Pode passar. O sucesso de O Continente e a força de seus personagens consagrados no imaginário popular deram a impressão primeira de ser esta a narrativa definidora do modo de ser gaúcho, da criação de uma mitologia própria, de como esse gaúcho se vê e de que forma ele é visto pelos outros. Nosso podcast está se encerrando. Antes de eu fazer a conclusão, faça as suas considerações finais, Rafael. Bom, eu só queria reiterar meu agradecimento a vocês. Foi um prazer estar aqui contigo, Rafael, meu amigo, com César, meu amigo. E eu espero que a gente retorne em outras ocasiões, né? Eu apenas... faria um pedido assim para quem eventualmente assistiu, que dê uma chance para esse livro, porque eu acho que ele vale a pena. Ele tem uma razão de ser, do porquê ele é tão ambicioso e porque ele conquistou tanto espaço. E como encerramento assim do que eu queria falar, eu vou pedir para vocês fazerem duas coisas
eu quero que você, César, por favor, leia o... Cadê? Aqui, ó. A última frase do livro e o Rafael leia a primeira frase do livro. Exatamente a última frase e a primeira. A última frase aqui, que está em itálico. É isso. Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Essa é a última frase do livro, certo? Certo. O livro acaba assim. Acaba assim. Rafael, como que ele começa? Era tanto o silêncio e tão leve o ar, que se alguém aguçasse o ouvido, talvez pudesse até escutar o sereno na solidão. Não é a mesma frase? São palavras diferentes, né? Então, espera aí. Não, É o Floriano, ele reformula. Não, ele continua. Ah, tá. Ele continua. Na verdade, a primeiro parágrafo é esse. Era uma noite assim. fria de lua Era cheia. uma noite fria de lua cheia. Tá. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Porque Fé, ele que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Ele Era começa- tanto o silêncio, eu apenas continuei. A primeira frase é idêntica à última É a frase última. do livro. Era Interessante. tanto o silêncio e tão leve o ar, que se alguém acusasse o ouvido, talvez pudesse até escutar o sereno na solidão. Que é interessante Que legal. porque um livro tão extenso Ele começa... é porque tem um personagem do Tempo e o Vento que escreve o próprio Tempo e o Vento. Então ele é metanarrativo. Assim, num sentido... Ele é um livro que caberia um estudo, assim, acredito eu que tem muitos estudos, né? Teses e sei lá o quê. Mas realmente é bem impressionante do ponto de vista estrutural. Parabéns e pelo você gostar dessa obra também, que só o cara escrever uma obra gigante e terminar com a mesma frase. Né? É bem assim, genialidade do Érico Bem Veríssimo. engenhoso, né? Exatamente. E também o podcast Cemitério News está aberto aí para outras participações. Muito do Gabriel. obrigado. Acontecerão, se no que depender Sim. de mim, sim. Tranquilo. Rafael, faça suas considerações aí. Mais uma vez eu agradeço também a oportunidade de estar aqui falando de um tema que tanto me agrada, a literatura. É um privilégio luxuoso, né, estar na companhia de pessoas tão brilhantes. E eu, mais uma vez, rememoro minhas palavras que eu disse na última gravação em relação ao incentivo à leitura. Leiam, gente. E literatura é algo maravilhoso. Ela expande, né, cara? É a imaginária. uma porta de abertura para a linguagem, para a percepção crítica, para a história, que tanto falamos, né, que há tanta história nesses romances do Érico. E ele é um autor fantástico e que sirva também de um chamado para revisitar esses autores da geração de 30, que são maravilhosos. Né? O Bacana. Érico, o Graciliano, O o Jorge Amado, são autores maravilhosos, deliciosos. O José Lins do Rego, me lembrei de outro autor desse período também, né? Autor de Menino do Engenho. Então, é uma maneira fantástica de conhecer a história do Brasil, o povo, a gente, a cultura, né? Em seus diferentes aspectos. A literatura, ela te dá essa possibilidade. Você estava falando aí de uma narrativa onde os mortos vão fazer greve, né? Só na literatura que faz essas brincadeiras com sentidos reais, né? Uhum. É muito legal. Então é isso. Eu agradeço ao Gabriel, Rafael, colegas, amigos de trabalho, e teremos outros momentos, com certeza. Enquanto a você, antes também eu agradeço ao Plínio, ao Gabriel lá da produção, porque hoje está cheio de Gabriel aqui, viu? Por isso que está tão agradável aqui. Beleza. Bacana, é verdade. Nada mais justo do que terminar esse podcast com uma frase de Érico Veríssimo. Quando os ventos da mudança sopram, algumas pessoas constroem paredes, outros constroem moinhos de vento. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça. Tchau.